Vocês creem que o Senhor está aqui em nosso meio? Vamos abrir a epístola de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7. A partir do verso 32, diz assim a palavra do Senhor. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, que Teu Espírito, ao Senhor, possa ministrá-la ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Domingo passado foi nos ministrado acerca da vivificação que o Senhor, nosso Deus, nos dá por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, concedendo-nos fé para a salvação, conduzindo-nos a uma prática de boas obras. Nessa noite nós falaremos sobre o serviço na casa do Senhor. Então, falaremos sobre o cristão e o serviço na igreja. Amém? Como já vimos no testemunho que foi nos apresentado, da qual algo que já por 22 anos já é realizado pela nossa denominação, uma ação missionária em cidades carentes do Evangelho, onde pessoas dedicam tempo para a proclamação do Evangelho. No capítulo em que acabamos de ler, a porção que acabamos de ler, que vai do verso 32 ao 35, o contexto geral do capítulo, Paulo está respondendo algumas perguntas que em uma primeira carta que se perdeu no tempo, foi feita a ele. E exatamente no capítulo número 7, Paulo vai falar acerca do casamento. E ele vai tratar sobre muitas questões acerca do casamento e também do celibato, das pessoas que vivem uma vida solteira. Então, especificamente nessa porção que lemos, Paulo vai falar acerca do casamento e do celibato em relação ao serviço ao Senhor. Porque, possivelmente, uma das dúvidas seria como os irmãos que são casados deveriam servir ao Senhor. Consequentemente, como os irmãos que são solteiros devem servir ao Senhor. Amém? E essa, de fato, se torna para nós uma base para concluirmos acerca de como nós devemos servir ao Senhor. Analisar o estado em que o Senhor nos chamou e, a partir daí, vivermos no estado que Ele nos chamou. No verso de número 32, Paulo afirma o seguinte, eu gostaria que você pudesse se ater ao texto. Ele inicia dizendo: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações.
Alguém aqui tem uma vida com preocupações? Começando a pergunta para os casados. Alguns dos casados têm alguma preocupação? Todo mundo sorri, todo mundo olha para o cônjuge do lado ou para a família. E isso aparenta que sim, né? Paulo, ele se dirige agora, não há dois grupos específicos. Nesse verso ele está falando a todos. Tanto aos casados como aos solteiros. Ele se dirige a toda a congregação. Só que essa tradução que foi trazida para livres de preocupações, ela é a forma mais literal do texto grego. Só que ela vai ter uma conotação negativa, porque preocupação geralmente tende a algo ruim. Ninguém está preocupado porque tem uma conta bancária muito grande, ou porque tem muitos bens, ou porque está muito feliz. Ele está preocupado porque está rindo demais. Não. Geralmente a preocupação sempre está atrelada a algum problema ou alguma dificuldade. Não é assim? Quando sua testa quando seu joelho começa a doer de tanto orar por preocupações, geralmente é por situações difíceis. Então, uma boa tradução que poderia ser utilizada para dar uma conotação positiva ao texto seria ser livres de ansiedades. Pois Paulo também vai utilizar esses mesmos termos em outras passagens. Uma delas em Filipenses. Ansiedade, irmãos, de fato, é algo que tem afligido a muitos. Pessoas que se preocupam antecipadamente por circunstâncias que às vezes nem mesmo vai acontecer, ou nem mesmo elas têm a capacidade de resolver. E elas se preocupam. E o que Paulo quer tratar aqui é que desejar casar-se ou manter-se solteiro, para ambos os casos haverá preocupações. Mas para todos aqui que sorriram na hora que eu perguntei se os casados tinham preocupações, na cabeça de muitos, os casados são os que têm mais preocupações. É ou não é? Mas olhemos o texto. Paulo não inicia pelos casados. O verso diz, verso 32, quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Paulo, nesse momento, ele evita colocar o casado numa posição inferior ao solteiro. Porque, para muitos, como foi até falado no testemunho da nossa irmã, nesse evento, missionário, a grande maioria são de solteiros que vão, porque passar 10 dias fora de casa, possivelmente só se poderia fazer ou estando de férias ou desempregado. Porque não é tão simples passar 10 dias e o seu patrão permitir, e principalmente já que muitos patrões nem crentes são, né? Então, se formos seguir essa ótica normal, os casados estariam em uma desvantagem para com os solteiros no serviço do Senhor. Mas só que a intenção de Paulo é começar justamente pelos que não casaram. Não que eles têm menos preocupação, mas que eles têm mais dedicação, mais oportunidade de entregar-se ao serviço do Senhor. Veja o que o texto diz. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Aquele que é solteiro é chamado pelo Senhor para se dedicar plenamente às coisas que são concernentes à igreja, ao serviço da casa de Deus. E existe uma palavra aí muito interessante, irmãos, nesse verso, que é a palavra cuidar. Ela, nas Escrituras do Novo Testamento, ela é utilizada 5 vezes na carta aos Coríntios e 2 vezes na carta aos Filipenses pelo apóstolo Paulo.
O cuidado que o Senhor requer que nós tenhamos, Cristo, Ele nos deu uma liberdade para que o solteiro escolha permanecer solteiro ou entregar-se ao casamento. Mas essa liberdade que foi nos dada, ela não nos impede de entregar-se ao serviço do Senhor por inteiro. Então, aquele que não é casado, ele tem um único interesse na sua vida, estando no tempo que o Senhor lhe chamou como solteiro: servir e cuidar das coisas do Senhor. E esse solteiro só encontrará plena satisfação se ele estiver cumprindo este mandado. O solteiro que quer ter uma vida de casado, ou quer ter uma vida alheia ao mandamento do Senhor, ele não conseguirá agradar ao Senhor, porque ele foi chamado para cuidar das coisas do Senhor. Sendo assim, já que esse cuidado é algo inerente e convocado para que o não casado, ou seja, para que o solteiro venha exercer, de fato podemos sim, irmãos, ver pessoas solteiras dedicando-se por mais tempo, com mais afinco, à obra do Senhor. Muitos podem se dedicar ao evangelismo, como nós vimos, às missões. Muitos podem ter o chamado pastoral. Muitos podem servir em ministérios, se empenharem em várias funções, mediante o dom que o Senhor tem dado a cada um. Isso sendo colocado de forma diligente, de fato com zelo, para promover a causa de Cristo, para que o evangelho de Cristo seja proclamado. Então, o solteiro, que não é apenas o jovem, mas pode existir um adulto solteiro, ele faz isso e o seu desejo precisa ser de sinceridade diante de Deus para agradar somente a Deus. Como uma entrega, como um sacrifício ofertado ao Senhor, ele derrama sua vida no altar do Senhor como oferta. Não que o serviço que ele realiza para o Senhor é uma forma de retribuir o que Deus o fez por ele. Pois nenhuma obra que nós venhamos fazer pode retribuir o que Deus fez por nós. Mas o nosso chamado, aquilo que fomos feitos no tempo que estamos, para os solteiros, é de cuidar das coisas do Senhor, de uma forma que isso que ele realize agrada ao Senhor. Eu acredito que muitos aqui, no tempo de solteiro, que pertenciam, que eram crentes, cuidaram das coisas do Senhor e às vezes podem até saudade desse tempo, de um tempo que tinha tempo para cuidar das coisas do Senhor, onde o tempo era mais fácil, onde as oportunidades eram mais abertas, e hoje, por não estar num estado de não casado, pode existir preocupação e até mesmo sofrimento por isso. Mas nessa noite, se Deus nos permitir, nós iremos aprender que o casar também pode servir ao Senhor. Então, de início, o que Paulo quer nos ensinar é que a gente não venha ter ansiedades, sejamos livres de preocupações. Porque, de fato, tanto casados como solteiros passarão por preocupações. Mas o solteiro terá oportunidade de servir ao Senhor sem nenhum impedimento. Porque nós iremos ver que ao casado, ele não pode apenas querer agradar ao Senhor. Veja o que diz o verso de número 33. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. No texto original, a gente sabe que não há divisão no texto. E faz mais sentido o iniciozinho do verso 34 estar junto ao verso 33. Essa porção que diz dividido.
Paulo não diz palavras de desaprovação com respeito à posição de casado de um obreiro na igreja. Paulo, como ele vai dizer nesse capítulo, ele convoca a todos que se mantenham como solteiro, assim como ele é. Por quê? Porque para o solteiro servir ao Senhor plenamente é mais fácil, muito mais fácil do que ao casado. Mas, se por acaso você não se contenta e para não viver uma vida abrasada, que se case. Então, Paulo ele não menospreza quem é casado. Ele não torna aquele que é casado com menos valor diante do Senhor por não ter tanto tempo para isso. Porque, segundo o próprio apóstolo, aquele que é casado, ele foi chamado pelo Senhor para cuidar das coisas do mundo, de como agradar ao Senhor. Então, irmãos que são casados, lembrem, Deus vos chamou nesse santo matrimônio com a sua esposa ou com o seu esposo, para que você viva para o agradar. A sua vontade não é mais só sua, é a do seu esposo ou da sua esposa. Você viverá para que ela esteja ou ele esteja em harmonia, suprindo as suas necessidades no Senhor. Só que o finalzinho do verso 33, junto com o verso 34, é o que dá o bis, é o que dá o tchan para o casado. Porque se lermos só o 33, nós iremos chegar a uma conclusão de que na obra do Senhor, no serviço do Senhor, só os solteiros é que poderão fazer isso. Porque a eles foi dado o cuidado. Só que, segundo o apóstolo Paulo, aquele que casou, que cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa, ele está agora dividido. Por quê? Porque antes de ser casado, ele era solteiro. E ele cuidava das coisas do Senhor. E a partir do momento agora que ele casa, ele terá uma outra preocupação. Aí onde é que está? O casado, ele é chamado pelo Senhor, não apenas para cuidar do seu cônjuge, mas também para cuidar das coisas do Senhor. Que maravilha, irmãos. Você pode agradecer o Senhor por isso? Louvado seja Deus, irmãos, porque aqueles que são casados podem sim servir na casa do Senhor, podem servir ao Senhor. Então o casado ele tem uma obrigação dupla. A saber, ele tem que cuidar das necessidades de suas esposas ou do seu esposo, dos seus filhos, e ainda assim dedicar tempo para trabalhar e servir na igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, quando Paulo vai falar a Timóteo algumas recomendações para os líderes da igreja, especialmente aos pastores e presbíteros, anciões, ele vai citar que esses que tomarem para si tamanha honra e dádiva no serviço da casa do Senhor, eles têm que saber, por ordem, por ordenança, governar bem a sua casa. Então você já imaginou, irmãos, pessoas casadas que vêm à casa do Senhor servir com afinco, mas no seu lar elas são descuidadas? Esses estão em reprovação diante do Senhor. Consequentemente, aqueles que se dedicam, que se esmeram nas coisas do mundo, em conseguir fundos e trazer riquezas para a sua casa e suprir toda a necessidade do seu lar, mas são pobres no serviço da casa do Senhor, também se encontram em reprovação diante de Deus. Pois para o casado, a sua missão é dupla: cuidar das necessidades de sua casa e de sua família e cuidar das coisas do Senhor. Ou seja, irmãos, para ambos os dois grupos que na igreja se divide, aos casados e aos solteiros, ambos, como premissa, devem servir ao Senhor.
Então, ninguém que se encontra aqui foi chamado para estar sentado ouvindo. Apenas. Mas é para ir e pregar o Evangelho. Não, e perceba, irmãos, que isso não é dado apenas para líderes. Paulo não fala a lideranças. Paulo fala aos dois grupos que formam a igreja: os casados e os solteiros. Os interesses da pessoa que é casada, dos irmãos que são casados, é um interesse dividido. Paulo coloca tanto o homem solteiro quanto o homem casado no mesmo nível. Eles são colaboradores iguais no serviço da igreja. Por isso, no verso de número 34, que já começamos a ler, pelo menos nessa tradução da Revista Atualizada, ele diz: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Vamos pensar um pouco acerca do contexto dos coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja da qual Deus operou poderosamente, dando o Espírito Santo sem medida, concedendo a eles dons. E a igreja de Corinto era uma igreja com uma certa quantidade de irmãos, uma boa quantidade de irmãos, tanto de homens como de mulheres, principalmente de mulheres. E a igreja de Corinto, ela passou por vários problemas. Mesmo ela sendo cheia do Espírito, com vários dons evidentes, havia muitos problemas. Irmãos tinham desavenças entre si. Na hora do culto, o culto era sem reverência e sem ordem. Era uma gritaria. Você não sabia quem estava falando no momento. Enquanto um estava anunciando a palavra do Senhor, outros começavam a falar em outras línguas, sem ter intérprete. Era uma bagunça. Paulo, sabendo disso, Paulo vai tirar as dúvidas da igreja, exortar a igreja. E concernente à questão das mulheres, especificamente na carta aos Coríntios, nós vamos ver que, pelo número de mulheres acima dos homens, e elas tinham certa autonomia na igreja, porque às vezes as mulheres têm mais capacidade intelectual e de expor o próprio evangelho do que homens. Existem muitas mulheres capacitadas por Deus para isso. Só que na igreja de Corinto era um negócio alarmante, chegando ao ponto de mulheres que já vinham de uma religião pagã, queriam tomar a posição dos homens no culto, na igreja, aonde, ensinado pelo próprio apóstolo Paulo, é devido ao homem. E nessa condição, acerca da mulher, por isso que especificamente no verso do número 34, Paulo vai falar da mulher por conta do problema da igreja de Corinto. Ele fala também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Era costume de muitas mulheres da cidade de Corinto rapar o seu cabelo, pois assim simbolizava que elas eram sacerdotisas da deusa que tinha na região de Corinto, que era uma adoração a Diana. Só que elas quiseram trazer essas mesmas coisas dessa religião pagã para dentro da igreja. Aí Paulo falou: não, peraí. Lá é do jeito deles, mas aqui não. Na igreja a ordem é diferente. Existe um padrão bíblico. Existe um governo.
Não que Paulo, por ser judeu, queria impor questões judaicas aos gentios, de forma alguma. Mas existe um padrão da criação de Deus, onde Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Paulo, ele, ao falar acerca da viúva e também da virgem, para as mulheres, ele pode ter tido em mente que viúva, mulheres separadas ou divorciadas, ou então solteiras, estariam enquadradas nessa terminologia para viúvas e virgens. Porque hoje, se a gente for falar, né, as virgens da igreja, no nosso contexto, por muitos não terem nascido no Evangelho, podem ter tido vidas pregressas que não agradaram ao Senhor. Mas a terminologia ou a ideia que Paulo quer tratar é para aquelas que estão solteiras, ou que já tiveram relacionamento ou não. Então, para essas pessoas que se encontram sós, que foram chamadas para o cuidado ao Senhor, Paulo recomenda ou aconselha que essas permaneçam desse jeito, porque permanecendo assim, elas servirão mais com afinco ao Senhor. Dedicando-se a uma vida de pureza, elas viverão uma vida santa diante de Deus e honrarão o Senhor, não apenas com o seu serviço, mas com o seu corpo. Lembrem, irmãos, que a forma como nós cultuamos ao Senhor não é simplesmente lendo a palavra, cantando louvores, dizimando ou de joelhos orando. Quando você vem à casa do Senhor, o seu corpo é o culto que você apresenta ao Senhor. Então, o que você faz no seu corpo afeta o culto, o seu culto. Então, para essas que se encontram como solteira, que não têm um marido, mas querem viver uma vida impura, como muitas mulheres de Corinto tinham, essas que querem fazer essa mistura não viverão de forma santa e não estarão cuidando das coisas do Senhor. Mas as solteiras foram convidadas pelo Senhor para se preservar, para permanecer em castidade e viver de forma santa, tanto no corpo como no espírito. Só que ao ler, após esses dois pontos, vai nos aparentar como se para as viúvas e virgens, ou para as mulheres solteiras, elas é que cuidarão das coisas do Senhor e viverão a vida santa. Mas as casadas, elas viverão para se preocupar das coisas do mundo e como agradar o seu marido. Pode aparentar, alguém pode querer interpretar, como se Paulo vangloriasse ou exigisse uma santidade das mulheres solteiras, mas das casadas elas poderiam viver para agradar o seu marido. Irmãos, se para o solteiro apresentar-se diante de Deus santa, pura, para a glória do Senhor, seria o seu culto, como uma casada poderia se apresentar diante de Deus? Agradando ao seu marido. Sendo assim, os casados, o altar de sua adoração é no seu lar, é na sua cama. E lá você adora ao Senhor e serve ao Senhor agradando ao seu cônjuge. Isso é tão sério, irmãos, que o apóstolo Pedro vai falar na sua carta que se o leito matrimonial não for exercido no padrão de Deus, as nossas orações não serão ouvidas. Então, casado, se você quer servir ao Senhor, agrade o seu cônjuge. E dessa forma você santificará o seu casamento. E Paulo, como já relatou em versos anteriores, acerca das condições de casamento, tanto para crentes com crentes, como para crentes e descrentes, na posição de crentes com crentes, ok, as coisas andarão na paz do Senhor, na palavra do Senhor.
Mas em relação a um descrente com um crente, vai haver circunstâncias ou situações que o descrente quererá exigir do crente que ele realize coisas que o agrade, mas que não agrada ao Senhor. E aí, como fará? Segundo o próprio apóstolo Paulo, esses devem agradar ao Senhor. Porque agradar ao Senhor é a base, é o pilar de todos nós. Sendo assim, Paulo não está de forma alguma menosprezando a casada. Ela também é convocada à santidade. E ela santificará ao Senhor no seu corpo, agradando ao seu cônjuge. A palavra que tem aí como mundo, veja aí que diz, aqui casou, porém se preocupa com as coisas do mundo. Às vezes a palavra mundo, dependendo do contexto, pode trazer para nós uma conotação negativa, ruim. Mas aqui se refere aos cuidados diários do lar. Um lavar uma roupa, um cozinhar uma comida. Enfim, qualquer obra do lar é uma obra da qual Paulo resguarda para os casados. A saída dos casados ao trabalho para trazer o mantimento para casa, isso não é algo mal. E você serve ao Senhor fazendo essas coisas. Então, irmãos, você pode servir ao Senhor casado no seu trabalho. Sim, exercendo o dom que o Senhor lhe concedeu. Como poderia uma pessoa que cozinha muito bem agradar ao Senhor? Fazendo a melhor comida possível, para que agrade ao seu cônjuge. Vocês compreendem, irmãos, que o serviço é muito além do que essas quatro paredes. Por isso que o casado pode servir ao Senhor. A esposa dedica todo o seu cuidado ao seu marido e aos seus filhos, como para o Senhor. Efésios capítulo 5, verso 22. Estabelece um lar cristão, organiza todas as coisas. Como Paulo diz no verso número 14, veja o que diz o verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, a mulher que crê no Senhor, que serve ao Senhor, fará do seu marido incrédulo, ou do seu casamento, santificado diante do Senhor, quando ela agradar ao Senhor, no cuidado ao seu marido. Só que às vezes, no casamento, as pessoas querem casar-se para agradar a si mesmo. Mas a ordem aqui não é agradar a si, é ao cônjuge. Ao solteiro, ele vive para agradar ao Senhor, mas ao casado, ele vive para agradar ao cônjuge no Senhor. Sendo assim, irmãos, verso de número 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. O desejo de Paulo, como ele mesmo falou no verso número 32, é que a gente tenha uma vida sem preocupações. Mas vocês querem casar. Amém? Para os jovens? Então, se querem casar, o que restam para vós é um acréscimo de preocupações. Grandes. Muitas, de várias formas. Mas Paulo aconselha: permaneçam no estado que estão. Por quê, irmãos? Vamos pensar direitinho. Para que fomos criados? Não foi para viver uma vida que glorifica a Deus?
segundo o capítulo número 7, pelo próprio apóstolo Paulo, que só conseguiu fazer tudo o que ele fez porque era solteiro. Paulo viajava de cidade em cidade. Não tinha ninguém que o prendesse. Paulo podia dormir mais tarde ou acordar muito cedo. Paulo podia ficar nos desertos. Paulo podia, hoje eu não vou comer não. E não comia. Mas se ele tivesse um menino? Meus irmãos, se Paulo tivesse um menino como o meu, não tinha como não. Tinha que arrumar comida, porque ele come. Deve ter puxado alguém da família, né? Paulo, ele quer desejar para nós que nós venhamos ter uma vida espiritual boa, um bem-estar espiritual. Ele não nos quer que venhamos a viver uma vida com preocupações e ansiosidades. Mas naquilo que o Senhor nos chamou, Ele quer que nós venhamos ter uma vida decorosa. O que é que significa? Decoro significa boa ordem. Significa uma vida apropriada, uma vida agradável diante de Deus. Então, segundo o apóstolo Paulo, o interesse dele é nos conduzir a um ensino que nos leve a viver uma vida que agrade a Deus. Ele pede a todos os leitores que sirvam ao Senhor de todo o coração, independente do estado em que está. Para os casados, duplamente agradarão ao seu cônjuge e ao Senhor. Aos solteiros, viverão para o agrado do Senhor. De todo o coração, com todo afinco. Para que nada venha fazer com que eles se separem do amor a Cristo. Você já imaginou, irmãos, um casado que deixa de servir ao Senhor porque o seu cônjuge não quer que ele vá? Não, hoje você não vai não. Os dois crentes. Eu quero que você fique aqui comigo. Em contrapartida, aqueles que só querem estar na casa do Senhor e esquecem do seu cuidado com o cônjuge. Sendo assim, é preciso para nós fazermos algumas aplicações, algumas conclusões. Primeiro, a primeira coisa que a gente pode aplicar de tudo isso que a gente pôde ver nesse tempo, é que os casados eles devem cuidar de como agradar o seu cônjuge e ao mesmo tempo servir ao Senhor. Os casados que se dedicam plenamente aos cuidados de sua família, mas não servem ao Senhor, esses se encontram em erro. Por quê? Porque o serviço ao Senhor não se resume apenas à dedicação do templo. Cuidar da família é também uma forma de servir ao Senhor. Mas a ideia que o apóstolo fala nessa porção é de nos convocar a uma atividade na comunidade. Não basta apenas você dedicar-se à sua família. É preciso servir na comunidade. Entregar-se tempo por amor ao irmão, na comunidade, aqui na igreja. Com o dom que o Senhor lhe concedeu, servindo ao Senhor e aos seus irmãos. Porque aqui, irmãos, na realidade, somos uma grande família com um Pai. E assim como é na sua casa, em que todos se servem e se cuidam, aqui também é da mesma forma. De acordo com o dom que o Senhor concedeu ao casado, ele exercerá o seu ministério com alegria, com afinco. Terá a mesma condição de um solteiro? Não. Poderá dedicar tanto tempo como ele queria? Não. Porque também ele precisa cuidar da sua família. Mas ele poderá sim servir ao Senhor. Não, mas eu só tenho tempo de madrugada. Venha na quarta-feira e na sexta aqui orar ao Senhor. Não, mas eu só posso fazer algo no domingo de tarde. Sirva, vá proclamar ao Senhor. Não importa, mas você tem tempo. Sirva ao Senhor, entregue a sua vida, mesmo como casado, com toda a dificuldade que você tem, mas sirva ao Senhor com alegria. Casados que se dedicam plenamente ao serviço do Senhor, mas deixam de lado a sua família, também se encontram em erro. Isso é um grande perigo, irmãos. E muitos casamentos já se encerraram por isso. Por homens que na igreja ou mulheres
com muito afinco, com muita dedicação e zelo na obra para vanglória, mas em sua casa eles são falhos. Essa é a primeira aplicação. Aos que são casados, cuidem de como agradar ao seu cônjuge e também servir na casa do Senhor. E por fim, aos solteiros, cuidem de agradar ao Senhor em todas as coisas e o servi-lo. Há vários tipos de solteiros. Vai haver o jovem solteiro, vai haver o adulto solteiro. Eles poderão estar namorando ou noivo, ou podem até ser separados por conta de situações pregressas. Ou viúvos. Há vários tipos de solteiro. Estes, eles devem se dedicar inteiramente ao serviço do Senhor. Não há impedimento. Solteiros que não cuidam das coisas do Senhor, esses se encontram em reprovação diante de Deus. Solteiros que querem viver uma vida de casado, porque ou namoram ou estão quase casando, estão em noivado, porque tem uma expectativa de um casamento, então eu estou quase prestes a casar, então aquela escala que eu fazia agora não, eu vou arranjar mais dinheiro que eu preciso pagar a festa, eu preciso comprar uma casa. Não, a ordem é entregue-se por inteiro. Os melhores dias da vida de um solteiro que serve ao Senhor é o tempo em que ele se dedica plenamente. Vai passar dias e você vai se lembrar. E quando, se por acaso um solteiro casasse, e quando olhar para trás, ver que o tempo que ele teve para dedicar ao Senhor não foi suficiente. Tamanha dor será. Mas para os que dedicaram a sua vida, mesmo no tempo de solteiro, a servir ao Senhor, esses se alegrarão no Senhor. Pois, independente do tempo, esses querem servir ao Senhor. Sendo assim, façamos como o salmista no Salmo 100, verso 2, nos convoca. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Vimos nessa noite, irmãos, um testemunho de uma jovem que saiu de sua casa para servir ao Senhor. Não precisamos ir para outra cidade para servir ao Senhor. Você não precisa de uma convocação especial. Você não precisa ver um anjo descendo para você ir e servir ao Senhor. Eis aqui a palavra do Senhor. Ele lhe convocou nessa noite. Essa palavra não é para aquele que está fora ou que ainda vai ver a mensagem. Essa palavra é para você. Ele lhe chama nessa noite a servir a Ele, para a glória do nome dEle. Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé? Deus bendito, em nome de Jesus, queremos nos apresentar, ó Deus, diante de Ti, pedindo, ó Pai, que Tu possas convencer, Senhor, o nosso coração, tanto àqueles que são casados como aos solteiros, da honra que é servir ao Senhor. Por isso, ó Deus, abençoe o Teu povo e ilumina-os, ó Senhor. Faça arder em seus corações, ó Deus, o amor pela Tua obra, a dedicação na entrega, Senhor, de sua vida por inteiro. Aos casados, ó Senhor, concede-os graça de educarem seus filhos, de amarem seus cônjuges e mesmo assim servir ao Senhor com afinco. E aos solteiros, ó Senhor, derrama sobre eles sem medida o Teu Espírito, para que nesse tempo oportuno eles possam Te servir de todo o coração. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém?